Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BLMR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você já tem fundo imobiliário? Você investe em algum fundo imobiliário? Você conhece a gestora ou em que esse fundo imobiliário investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Tá muito difícil, mas a gente pode alcançar. Eu gosto muito de metas, então com metas a gente vai sabendo mais ou menos as diretrizes e para onde a gente pode chegar. Então, se vocês quiserem nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão de membro e saiba mais. Pessoal, baratinho. Vocês vão apoiar muito o canal, 10 centavos por dia. Acho que isso não vai pesar para vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês apoiam o canal, vocês têm acesso antecipado a vídeos, vocês participam do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo. E tudo isso facilita e nos ajuda imensamente. Então, muito obrigado aos últimos membros, o Lucas, o EF Barros e o José. Vamos à frente. Tem mais uma forma de apoiar o canal. Se você ainda não tem conta na Clear e quiser nos apoiar, abra uma conta na corretora, invista R$100 com o nosso link de indicação e você vai ganhar R$70. Então, poxa, mesmo que você não goste da Clear, abra lá uma conta lá, invista só R$100 para você nos ajudar. Para você pode não fazer diferença, mas para a gente faz uma enorme diferença. Abrindo uma conta na PicPay com o nosso link e pagando algo lá dentro com cartão, R$10, você também vai passar a ganhar R$10 de bônus e a gente também ganha. Então, são formas de apoiar o canal em que você ganha e a gente também ganha. Tudo isso pode fazer grande diferença. Até o final do ano a gente pretende tirar a certificação CE em São Paulo. Então tem a certificação que é cara, mais a passagem, a hospedagem e tudo isso pode ser possível com vocês apoiando o canal aí. Vamos lá. Esse fundo aqui é um FOF, um Fund of Funds. Recentemente o Primo Rico lançou um vídeo e ele é uma pessoa que tem mais de 5 milhões de seguidores. A bolsa tem, pessoal, 1,5 milhão de corrente de investidores de fundos imobiliários. Ele tem 5 milhões de seguidores. Isso não quer dizer que todo mundo que investe em fundo imobiliário seja um seguidor dele. Só que ele lançou um vídeo falando sobre o BCFF11, que também é um fundo de fundos. E misteriosamente, após o vídeo dele, o fundo disparou. Ou seja, eu não acredito que ele tenha feito isso propositalmente ou que isso tenha feito para movimentar o mercado. Mas as pessoas são muito induzidas por vídeos que vêm. O meu objetivo aqui é totalmente educacional, que eu também acho que foi o que o Primo Rico fez. Mas, na minha humilde opinião, a gente tem até um top 20 aqui de FOFs, fundos de fundos, e para vocês terem ideia, o BCFF sequer aparece lá no nosso relatório de top 20. Então, na minha humilde opinião, quem sou eu comparativamente ao Primo Rico, né? Para mim, o BCFF não é um bom fundo. Ah, Amu, mas então por que você acha que o Primo Rico investiria no BCFF? Olha, ele é o fundo mais antigo, ele é muito grande, tem muita liquidez. Então, para eles que são ricos, que investem um valor muito grande, eles precisam de fundos nos quais eles possam entrar ou sair. Que eu vou explicar isso melhor. Vamos lá, ó. Esse é um fundo de fundos lançado em mês 8 de 2020 na base de 10. Na verdade, esse fundo veio a mercado na base 100. No meio do caminho, ele fez um desdobramento e caiu para a base 10. Então, a Blue Macau é a sua gestora. A mesma lá do BLMG, tá? Ele é de títulos e valores imobiliários. E aqui que tá o grande pulo do gato, na minha opinião, ó. 655 mil de liquidez. Então, poxa, se o Primo Rico vem cá e investe ele 200, 300, 400 mil num fundo desse aqui, ó, pro Primo Rico, e não serve um fundo desse, porque ele não tem liquidez suficiente para um cara que tem grande recurso. Então, esse é o grande questão para quem tem muito dinheiro, investir em ativos que têm baixa liquidez. Mas eu tenho esse ativo tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada, esse FOF aqui, e vou explicar no decurso do vídeo os pontos de vista que me agradam muito desse fundo. Ele não tá os usuários não deram nota, ele faz parte do IFIX com quase 0,2 e conta com 25 milhões e meio de cotas. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,90, que na minha opinião não descreve a realidade. Então os analistas aí, os profissionais do mercado dizem que os FOFs atualmente estão passando por um momento de duplo desconto. Então, assim,
para mim, tá passando a da hora de se investir neles, mas ainda tem margem para se investir. Como assim, amor? Vamos lá. Esse fundo, atualmente, seu patrimônio está em 220 milhões, só que o mercado não quer pagar 220, só quer pagar 198. Então, por que você fala que não tava, esse PVP tá errado, amor? Por causa do seguinte, ó. Hoje, esse fundo diz que o seu PVP é de 8,64. Só que, pessoal, ele é um fundo de base 10. Por mais descontos que esse fundo tenha internamente no seu portfólio, na minha humilde opinião, esse fundo vale no mínimo 9,50, 9,70, ou seja, ele ainda está mais ou menos R$1 abaixo do que ele vale. Então, ele sendo negociado atualmente a 7,77, ele está, se esse fundo valer 9,70, ele ainda está R$2 abaixo aí, o que representa quase 30% abaixo do que ele realmente vale. Então, para mim, o seu PVP, ele vai estar com desconto aí, vai estar sendo negociado a um PVP de 0,77, 0,80, mas não 0,90. Por isso que pode ser que ainda valha a pena. No mês 12 é um fundo que conta com 7.300 cotistas. Vamos à frente. Nesse slide, eu optei por trazer aqui, ó, desde setembro, esse fundo no mercado. Ele é bem mais antigo que isso, mas eu optei por trazer desde setembro. Por quê, amor? Por causa do seguinte, como eu falei logo atrás ali, é um fundo que passou, era de base 100. Se eu trouxesse aqui 100 e depois ele ser negociado a 10, essas oscilações que vocês veem aqui, desde que ele veio na base 10, essas oscilações aqui não seriam tão à vista como elas estão agora. Então, alguém comentou hoje num vídeo, que eu comento, eu respondo todos os comentários nos vídeos postados. Eu tento ser rápido, célere, então eu respondo tudo que vocês perguntam lá. E aí me questionaram sobre o BLMR, que estava pensando em adicioná-lo na carteira. Eu nunca digo se é uma boa pessoa investir ou não. Eu nunca digo se a pessoa deve investir ou não, que esse não é o meu papel, a não ser que isso seja no momento pessoal. E por enquanto eu não posso fazer indicação. Por meio dessa certificação que eu quero tirar, eu poderei passar a fazer. Enfim, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, ó. Esse fundo já chegou a ter fundo de 6,92, ó. Vamos falar melhor sobre ele aqui então, ó. Nos últimos meses, desde 29 de setembro, e no último ano também, o fundo atingiu atualmente, ó, 7,77, mas ele teve esse fundo de 6,92 e o máximo 97 na época que ele era base 100, ou seja, o máximo que ele atingiu no ano foi 9,75, traduzindo isso para base 100, para base 10. Enfim, em novembro, como todo o mercado teve um fundo, esse fundo também passou pelo fundo, ó, 6,92. Olha que oportunidade de entrar no ativo por 6,92. Atualmente, ó, o quanto ele já se recuperou do 6,92. Todos os ativos aí passaram a se recuperar bem aí. E agora ele voltou para essa casa aqui, ele chegou a beliscar quase R$8 novamente e voltou para essa casa de 7,80 e tal. Tá bom? Vamos à frente. Em termos de entrega, a gente vê o seguinte, desde que o fundo veio a mercado, isso aqui é o quanto ele estava entregando, ó, mais ou menos 6,5, que mesmo para uma cota 7 e pouco, para mim, está dentro do aceitável. E aí, provavelmente, ele fez uma distribuição aí dos excedentes que ele tinha. Um valor bem considerável aí, que aí representou mais de 1% em janeiro. Janeiro ele pagou 0,08 centavos mais essas dízimazinhas aqui. Esse fundo já passou por 2 subscrições. A segunda subscrição ocorreu em dezembro de 2020, janeiro de 2021. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então, como eu falei, ele começou baixo lá, ó, 4 centavos e meio, 5 centavos e meio, que antes era 45 centavos, 55 centavos, quando o fundo era de base 100. E aí ele estabilizou-se nesses patamares de 6 centavos e meio aqui. E teve essa entrega extraordinária de 8 centavos, que eu não acredito que vai se manter. Eu acredito que ele vai conseguir passar a entregar em torno de 0,7, talvez 0,75, 7 centavos e meio, talvez. Temos que esperar os relatórios para a gente ver aí. Mas o que acontece? Esses 6 centavos e meio aqui, ó, eu vou basear nessa cota mais cara aqui. Vamos basear nessa cota de 7,90, que é mais ou menos a realidade dele agora. 6 centavos e meio a uma cota de 7,90, ó, dá um yield de 0,80. Então, meu racional em fundos de fundos, que eu não gosto tanto, me posiciono agora, me posiciono no ativo agora, vou com esse yield de 0,8, isso aqui vai me dar um yield de 10% ao ano. Enquanto o fundo conseguir pagar 6 centavos e meio, que o meu preço médio nele é menos que 7,90, para vocês terem noção. Meu preço médio é quase 7,20 mais ou menos. Tanto da carteira pública quanto da carteira privada, das duas. Na carteira do canal é menor ainda meu preço médio. Mas enfim, é abaixo do 7,90. Mas quem se posicionou agora, comprando agora, ele vai ter um yield de 0,80 ao mês. Isso dá 0,80 ao mês, dá um yield de 10% ao ano.
Então você vai estar tendo um excelente yield e quando o fundo se recuperar, você decide se você vende e faz ganho de capital. O que é a minha ideia? Eu quero carregar esse fundo enquanto ele estiver entregando bons rendimentos. Se por algum motivo lá na frente cai o seu rendimento, aí eu opto por desfazer das cotas. Eu não gosto dessa história de ficar girando e tudo. Eu não gosto de investir em fundos de fundos. Mas o momento agora, assim, eu não vejo como não ser uma oportunidade. Você comprar um ativo mais barato do que ele vale 2 vezes é algo assim impressionante. Por isso, eu tenho ativos de FOFs, né? Eu tenho tanto o BLMR, eu tenho o Kizu e tenho o IFID, tá? Que agora se chama ITIP. São os fundos que eu optei por ter. Enfim, na data de pagamento, uma cota de 7,68 representava 1,05. Como a cota subiu um pouquinho, o yield caiu para 1,03 e no acumulado ele vem de 9% ao ano. Só que ele tem tudo para bater esses 10 aqui, caso ele consiga continuar mantendo esses rendimentos agora mais elevados aí. Não porque melhorou tanto, mas sim pela queda das cotas. Vamos à frente. Somente 3 fundos imobiliários têm ele no seu portfólio e o percentual que eles têm é irrisório, tá? O RBRP... O que ele tem de BLMR é bem pouquinho, são 150 mil cotas. CPTS montou uma pequena posição nele aí, quase irrisória. DVFF também tem uma posição quase irrisória. Então, somente 3 institucionais e mesmo assim, o percentual que eles possuem é bem pequeno desse ativo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, como se fosse um guidance. Já estamos dentro do relatório gerencial. O guidance, gente, é o que eles pretendem alcançar. Então o fundo pretendia entregar aqui, ó, mais ou menos 6 centavos, ele estava entregando um pouco acima do que ele pretendia. E agora o que a gente consegue observar? Por isso que eu disse lá atrás que o fundo, acredito que ele vai conseguir entregar entre 7 centavos e 7 centavos e meio. Se quando ele pretendia entregar 6, ele estava entregando 6,5, e ele pretende entregar 7 agora, nesse ano que a gente está, se ele entregar 7,5, ele vai estar conseguindo bater o que eles pretendem entregar. Então eu vejo sim que ele tem condição de manter esse 0,7 até 0,75 e à medida que o mercado for se recuperando, tá até melhorar a entrega desses rendimentos, mas não vai ser algo muito acima disso aí não. O ponto é, tem algo que se chama de yield on cost. Se você se posicionar agora no ativo, ora, você vai estar recebendo esse seu yield de agora, de 0,8, 0,9, enquanto o fundo entregar bem. E quem vai comprando à medida que o fundo vai encarecendo, vai tendo um yield on cost bem menor. Então vamos ler aqui, ó, vamos lá. Anunciamos a distribuição de 8 centavos para dezembro, para que paga em janeiro. Isso dá um yield de 12,5%. Lógico que eu não acredito que esse yield aqui vai se manter. Nossa expectativa é manter um dividendo acima de 7 centavos ao mês, foi o que eu acabei de dizer. Vamos à frente. Mais informações, ó. O que ele esperava, dividend yield real versus estudo de viabilidade. Eles esperavam entregar 7,13 e conseguiram entregar sim 7,14. Então, em linha com o estudo que eles fizeram. Ganho de capital versus estudo de viabilidade. Então, antes, eles tinham uma estratégia de 66% para dividendo e 34% para ganho de capital. Atualmente, eles estão 90% para dividendo e 10% para ganho de capital. Ora, tendo em vista que está difícil girar a carteira. Alocação inicial, um portfólio equilibrado entre ativos com foco de renda e ganho de capital. Mostrou-se acertada com carregos positivos aí. Em 2022, entramos com um portfólio confortável, alocado em ativos de qualidade superiores à média de mercado e com desconto relevante para o valor patrimonial. Por isso que eu digo duplo desconto. O fundo comprou ativos que estão baratos e o fundo também está barato. Então você tem um desconto real do ativo e o desconto do FOF. Então você tem duplo desconto. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui ele fala alguns investimentos de destaque em 2021. KNCR, não há nem que se falar da Quineia, né? Portfólio de créditos contado por conta do CDI baixo no começo do ano. Começamos a montar a posição em fevereiro de 2021. 5% do fundo, com um PVP na época de 88%, ele estava conseguindo comprar o KNCR com 12% mais barato do que ele valia. E um portfólio high grade com gestão de qualidade. Conforme ficou mais clara a intenção do BCB de aumentar, do Banco Central do Brasil, tá, gente? De aumentar a taxa básica de juros, elevando consequentemente as distribuições mensais do KNCR, o fundo se valorizou. Decidimos desfazer nossa posição gradualmente, aproveitando a volatilidade do mercado, encerrando totalmente a posição em dezembro de 2021. Então a taxa interna que esse investimento que eles fizeram gerou foi 32%, pessoal. Então um ponto positivo para a gestora aí. CCRF, que é um fundo que eu não conheço, né? Alocação IPO restrita, apenas 5 investidores, em um fim de CRI. Perfil mid-grade, gerido pela Canvas.
Canvas é uma gestora de ativos alternativos com apenas 12 bi de gestão, apenas não, né? Bastante dinheiro, com 12 bi sob sua gestão, solid track record, tanto em CRI high yield quanto operações imobiliárias. Ainda não encerramos a posição no FII, tem entregue um dividend yield satisfatório de 13%, com potencial de expansão no curto prazo. A taxa que esse fundo está, esse investimento está dando, 10%, uma excelente taxa, muito bom. O RUF, que tem, se eu não me engano, no MXRF, fundo estruturado para aquisição de ativos residenciais em situações de estresse. A taxa aqui, ó, é TBD, não sei dizer o que significaria TBD. E o SN, empresa com portfólio AAA de lajes corporativas, bem como shopping centers. Iniciamos a posição quando o anúncio de alienação do portfólio para Brookfield Rio Bravo, RCRB, com o portfólio remanescente negociado a 40% de PVP. Essa posição na SIM aí, ó, gerou uma TIR de 261% aí, bem positivo aí, vamos à frente. Então, olha só, em 2022, o que o fundo pretende ter? Ele ainda não tem, mas ele pretende caminhar para isso. Atualmente, o fundo tem 63% de tijolos. Esse é um ponto seguinte. Como o fundo não está focado em fundos de papel, pessoal, por enquanto ele vai ter essa renda baixa lá que eu te falei. Mas quando ele conseguir que esses fundos de papel, esses fundos de tijolos que o fundo tem no seu portfólio, ó, 63%, quando ele se desfizer dessa posição, acredito isso aqui vai trazer uma taxa de retorno boa, tá? Vai trazer uma taxa porque esses fundos vão se valorizar, ele vende oferindo ganho de capital aí. Atualmente ele tem 27% em fundos de papel aí, fundos de CRI. 2% em ações e tá com 8% em caixa. Então isso aqui é bem negativo, porque caixa não gera dinheiro. E o que ele quer fazer em 2022? Ele quer praticamente eliminar o caixa, ó, trazê-lo de 0 a no máximo 5%. Eu vejo isso como sendo muito positivo. Ele quer passar a se posicionar em CRI, que atualmente ele não tem CRI, quer ter de 5 a 10%, e CRI traz um carrego bem positivo para o fundo. Ele quer manter sua posição, podendo chegar a 5% em ações. Eu vejo isso como positivo, ainda mais que agora ações pode ser uma oportunidade de entrada. E CRI, fundos de CRI, ele quer manter mais ou menos o que ele tem, podendo cair a 20%. E como que ele vai comprar esses ativos a mais? Tanto com caixa, quanto com pequenas disposições que ele fizer aqui e com a possível venda dos FIIs de tijolos que ele possui. Então ele quer ter, ou manter o que ele tem, mas ele pode diminuir até 55% dos fundos de tijolo que ele possui no seu portfólio. Então eu vejo como excelente essa nova estratégia que o fundo pretende tentar atingir aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo cobra. Então ele cobra 1% de taxa, mais 20% de performance do QCD e GPM mais 3 ou 4,5. Então, poxa, se o fundo bater GPM mais 3, mais 4,5, eu acho justo ele estar recebendo performance aí. O que a gente vai fazer? Vai ver dezembro, o que representou as taxas, as despesas, e vai ver desde o início o que tem representado. O ideal seria se o fundo trouxesse um destrinchamento das despesas. Então aqui, ó, vamos lá. Ó. Aqui é a composição do seu resultado e a gente vai ver o fluxo de caixa do fundo. Então a gente vai ver o que as despesas representam. Só que o ideal seria, como eu disse, se ele trouxesse o total, assim, um desmembramento dessas despesas para a gente ver certinho. Mas como ele não traz, a gente vai ver... Vamos ver somente aqui, apurar como se tudo fosse despesa de taxa para o gestor aí, que eu acredito que não seja tudo. Vamos pegar dezembro. Então, dezembro ele teve quase 1 centavo de despesa, 0,09 vezes 100. E vamos dividir pelas receitas 0,119, que foi quase 12 centavos de receita. Então, nesse mês, representou 7,56%. Muito importante e interessante. Mas, vamos ver o que tem representado, porque nesse meio termo aqui acaba impactando performance, né? Então, desde o início, vamos ver o que esses 12 centavos vezes 100 dividido por 0,97. Então, desde o início, aí já sobe para 13%. Para vocês verem que quando bate a performance, aí isso impacta negativamente aí. Então, hoje, a taxa média que o fundo tem cobrado aí, 13,23. Ainda está dentro dos 15, que eu reputo ser saudável, que eu reputo ser aceitável, mas é uma taxa mais carinha aí. Então, vamos ver se no médio prazo aí, essas taxas tendem a ser mais baixas ou se elas passam aí extrapolando os 15, que é o que eu acho legal aí. Vamos à frente.
Como a gente já antecipou lá atrás, a gente vê o seguinte, a posição do fundo. Hoje ele tem 42% de setor logístico, ele tem 18% em lajes, ó, 42 com 18, aí dá 50, 60, mais 10% em outros aí, que a gente pode pôr como tijolos também, 70%. Então, poxa, desses 70% que ele tem aí em tijolos, a gente viu que ele pode cair para 50, 55%. Dá margem dele se desfazer de 15 a 20% do seu portfólio de tijolos quando eles vierem a se recuperar. Tá? Então eu vejo isso como sendo muito positivo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma lida aqui sobre o que ele fala sobre o setor logístico, sobre o que ele fala sobre recebíveis, sobre o que ele fala sobre lajes. Eu acho que é interessante para quem quer ter um pouco mais de entendimento e o pensamento deles a respeito do segmento aí dos setores, tá? Vamos à frente. Aqui a gente vê como que eles adquiriram, né? 64% foi por meio do mercado primário, ou seja, eles compraram as cotas diretamente em subscrições e 36% eles compraram no mercado secundário. E aí eles têm as estratégias que ele não explica no relatório gerencial com mais detalhes, mas ó, 41% é estratégia secular, 34% é yield, 3% alternativa e 22% recovery. Naqueles retornos que eu li para vocês lá, aqueles 4 destaques lá, ele fala qual dessas alternativas que aqueles ativos lá saíram. E aqui a gente vê também os principais aqui, a gente vê o seguinte, ó, BLMG, que é um fundo da própria casa, ele representa 14%. Eu vejo isso como negativo, eu não acho interessante o fundo estar posicionado muito acima de 10%, mesmo que seja um fundo da própria casa. Mas ele tem ali BTLG, XPLG, RBRL, CCRF, tá? Os demais aí com um percentual que não é preocupante aí. E tem ali mais 20% nos demais ativos. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BLMR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar humildemente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que você achou a respeito desse relatório? Você já tem algum FOF? Qual FOF você tem aí? Qual fundo de fundos que você já investe? Eu invisto no BLMR, Kizu e no IFID. E TIP agora, tá? Eu invisto nesses ativos. E você, em quais desses você já investe? Comenta, que seu comentário é muito importante pra gente aí. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos o objetivo de chegar a 5 mil inscritos, tá muito difícil, mas com a ajuda de vocês a gente pode chegar. Torne-se membro, 10 centavos por dia, é baratinho, não aperta para vocês, mas pra gente faz muita diferença. E abra uma conta na Clear ou na PicPay com o nosso link de indicação, isso vai nos ajudar imensamente, eu ficarei imensamente grato. Eu vou deixar passando aqui no final mais alguns slides, mais algumas informações a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io